Olá, minhas irmãs e meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Então, ontem à noite eu acho que eu assisti ao filme mais nojento que eu já vi esse ano. E olha que esse ano nós tivemos vários filmezinhos de conforto, como eu gosto de falar aqui, não é verdade? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Mas este filme, cara, com certeza ele vai habitar o meu inconsciente, o meu subconsciente por um bom tempo. E eu estou falando sobre Taxidermia, um filme húngaro surrealista que, mano, eu não sei nem se eu posso falar sobre esse filme aqui no YouTube, mas eu acho que sim, porque tem uma versão completa dele aqui. Inclusive tá legendado em italiano aí, quem quiser se aventurar, não é verdade? Quem fala um italiano, ou quem fala um húngaro, né, vai saber. Meu nome é João Mânica, se você não me conhece, bem-vindo ao meu canal, minha irmã, meu irmão. Senta aí, pega um cafezinho e vem aproveitar esse videozinho de conforto. Aqui estão as minhas redes sociais, mas mais importante, se inscreve no canal, porque eu tenho a meta de bater 100 mil inscritos aqui e colocar a plaquinha do YouTube exatamente neste buraquinho ali que você está vendo, não é verdade? To an end, then its beginning will also be important. Então, como eu falei, esse é um filme surrealista e basicamente o surrealismo é uma vertente artística, né, não só do cinema, mas que brinca com aquilo que não é real, que extrapola, que mexe com aquela parte do sonho, sabe, do inconsciente, onde a moral não existe, onde não tem certo e errado. E com certeza não tem moral nenhuma nesse filme. Taxidermia é um filme muito maluco que fala sobre 3 gerações. E essa geração começa então com o avô na Segunda Guerra Mundial e termina, né, já no mundo mais atual, 2006, acho que é, com o neto, então, dessa família. E acho que se eu fosse falar de um denominador comum entre essas 3 gerações, é sempre um desejo muito íntimo, muito humano, muito animalesco. O primeiro seria um desejo carnal, ou então sexual, né? É sobre um homem que vive numa fazenda meio bizarra, me lembrou um pouco aquele filme Albergue. E ele é muito estranho, tá ligado? Ele fica brincando com fogo em partes íntimas, tá ligado? Ele tem sonhos eróticos com a mulher, que é meio que uma, não sei, cozinheira do lugar, não dá pra entender, é o surrealismo no talo, como eu falei, né? Mas basicamente é esse o desejo, né? Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre cada um. Mas o desejo da carne, não é verdade? O segundo, que seria o filho dele, o pai, então, né? Seria avô, pai e neto. O pai é, então, um competidor olímpico de comer. Ele é um obeso profissional, basicamente. E o sonho dele é que a Confederação das Olimpíadas reconheça o esporte que ele pratica como um esporte de verdade, um esporte olímpico. E aí a gente poderia falar que é a ganância, né? O poder, a vontade de ter o poder. Ou a fome também, né? Vai saber. Olha o nosso irmão aí, tá ligado? E o terceiro que seria o neto, que é um dos mais bizarros pra mim, né? Mas também é o subproduto de toda essa linha, né? Essa árvore genealógica from hell, não tem como sair certinho, né? E é o taxidermista, então, o neto, né? Que talvez a vontade dele seja a imortalidade, modificar corpos pra ficar pra sempre aí. E ele, então, tem esse desejo que nós vamos acompanhar melhor ao longo do vídeo, não é verdade? Bom, como eu falei, o início do filme, ele tem um cenário meio Segunda Guerra Mundial, em que traz, então, o avô dessa família. Ele vive num local que ele não pode espiar as mulheres, né? Ele é muito controlado por um general que tá ali e não deixa ele fazer absolutamente nada. O cara tem que viver pro trabalho realmente nessa fazenda. Tem algumas mulheres muito bonitas que tomam banho e ele tenta espiar elas, mas ele não pode fazer isso, tá ligado? Olha, né? Olha o Freud gritando aí, não é mesmo? E aí, cara, é tudo muito bizarro a fotografia, sabe? É tudo meio melancólico, tudo com uma neblina. Esse local que foi gravado, que provavelmente é na Hungria também, tem uma vibe muito pesada, mano, mas ao mesmo tempo meio artístico, assim. Esse filme, ele é muito nojento, tá? Ele é muito bizarro, mas ele também tem uma veia artística, saca? Por isso que ele é considerado também um filme cult. Então, acho que a cena mais bizarra, tem várias, tá? O filme já começa, por exemplo, com ele colocando fogo no pau dele. Tá? Já tive que falar aí de cara, com ele beijando uma vela, e ele quer sentir alguma coisa, tá ligado? Então ele tá beijando uma vela, minhas irmãs, né? O que eu vou falar pra vocês? É isso que acontece. E aí, velho, talvez uma das cenas mais bizarras é quando ele tá num galinheiro e ele fica espiando, então, por um buraquinho onde as garotas estão, sei lá, brincando de alguma coisa, essas mulheres. Mano, ele coloca um tecido nesse buraco, coloca uma vaselina e bota o pau. E tem uma galinha ali perto, tá ligado? E essa galinha
Galinha dá uma bicadinha assim no pinto do nosso irmão. E nesse climinha de roça também tem um momento, cara, que essa primeira história do avô, assim, acho que ela lida muito, sabe, com o carnal mesmo, assim, já pelo meu relato aí, acho que vocês já podem ter percebido isso, mas mais ainda porque eles tem um porco, né? Tem um porco. Inclusive, eu nem sabia que um porco podia ser cabeludo, mano. Olha esse porco cacheado. Olha esse porco strawberry blonde, como estão falando aí, né? É um porco cacheado, gente. Tem um porco cacheado. E aí esse porco, ele vai ter um final meio trágico, né, gente? Eles vão matar o porco, obviamente, porque eles, né, precisam fazer comida e tal, e usar o pelo do porco pra vai saber o quê. E aí esse cara, então, o avô, como ele é, enfim, fissurado de certa forma pela carne, né? Depois eles terem matado esse porco, e é muito nojento as vísceras e tal. E é um filme, tá, gente? Só pra lembrar, é cinema, é arte. E eles, então, né, limpam o porco, fazem toda a questão ali, deixam o porco numa banheira nojenta num lado de fora, não sei porquê, né? Me elucidem aí sobre os processos de fazer uma carne, ou melhor, não me elucidem, não. Deixa quieto, eu quero ficar na ignorância. E aí, esse avô, então, vou chamar de avô porque os nomes são muito complexos na língua desse filme. Ele fica fora da casa, né, esperando sei lá o que nessa casinha, e ele começa a ter uns sonhos eróticos com esta mulher, então, da casa, que eu falei, e com as garotas, e ele vai delirando, até você não ter noção se ele tá realmente fazendo alguma coisa com as mulheres ou com o porco que tá ali. São as brincadeirinhas da nossa cabeça, brincando, né, nos nossos sonhos. Não é verdade? O sonho não tem limite, gente. Salvador Dalí já mostrou isso pra gente. Aí, cara, então, no outro dia, a gente percebe, o general lá percebe o que aconteceu. Ele acaba matando esse avô. Mas esse avô deixou uma semente, né? Então, talvez realmente tenha acontecido alguma coisa ali, mas com a mulher, né? Mas como eu falei, é surrealista, a gente não pode saber, porque a criança, né, parece que tá tudo certo, a criança nasceu ali, olha que legal, né? Um momento bacana. Nasce a criança com um rabo de porco, gente. Com um rabo de porco. E da mesma forma, crua, sabe? Sem floreios, que se corta, por exemplo, um cordão umbilical. O general vai lá e corta o rabinho do porco, tá ligado? E esse garoto que nasceu com o rabo de porco, talvez era a sina dele, né? Comer até o fim da sua vida. Que é o que acontece, porque esse garoto, que é o pai, então, da história, né? Falando sobre avô, agora é o pai. Ele vive não mais numa Segunda Guerra Mundial, mas assim, num momento meio Guerra Fria, assim, que o país tá todo mostrando a sua força, sabe? Tem todo um aparato pra mostrar, um aparato de propaganda, saca? E basicamente, mano, ele participa de uma competição de comer até não dar mais. São quilos e quilos de sopa, em que ele usa uma colher gigante na frente de uma balança, em que ele fica comendo aquilo de uma forma desenfreada. Só isso já seria nojento. Gente, isso não é um Fruit Loops, não é um cereal, é uma sopa nojenta que ele fica comendo com uma colher gigante, tá ligado? E realmente, assim, é muito bizarro todo o palco e toda a forma estética de apresentação dessa parte do filme é nojento demais. E pior ainda quando a gente percebe que essa competição, na verdade, é dividida em partes, né? A primeira parte é uma sopinha, aí eles vão pro backstage, sabe o que eles fazem? Eles vomitam tudo que eles comeram. E é muito nojento, mano. Talvez eu vou colocar só uma palhinha aqui pra vocês terem uma ideia, mas eu gosto muito do meu público. Vocês sabem que eu tenho um carinho por vocês. Não vou, né? Não faria algo assim de colocar cenas e cenas. Isso acontece, tá ligado? Eles usam até um gás, né? Acho que é pra dar um refluxo mesmo e soltar legal, né? Mas sabe, é arte, gente. Para com isso. Aí eles voltam à segunda etapa dessa competição e vão comer o quê? O que é isso? É um cuscuz paulista? O que é isso, gente? É uma gelatina gigante, sabe? Cara, e eu nem falei... Nossa, eu tô com o frame aberto aqui. Quando eles vão vomitar, eles têm uma cadeira especial em que eles só, sabe, botam a testa e eles ficam vomitando num balde, numa latrina conjunta, na verdade. Não vou falar balde porque não é um balde, né? É uma latrina, pô. Caramba, meu irmão. E ele tem um treinador, é como se fosse um coach mesmo dele, sabe? É o coach dos obesos. É o coach dos obesos, gente. E ele fica treinando o cara, falando, olha, tu tem que fazer isso, né? Tu não dá a dupla mordida. Eles têm até um nome pras jogadas, sabe? Eles treinam isso, gente.
É um esporte do país, tá ligado? Enfim, aí eles voltam, então vão comer esse cuscuz paulista aí. E a gente percebe que eles estão olhando pra uma mulher na plateia, né? E essa mulher, ela também é uma competidora, é uma atleta, né, desse esporte. E os dois garotões que estão ali, né, o pai, então, dessa história e esse amigo dele, estão meio que competindo pra ver quem vai ganhar, né? Pra quem vai mostrar o maior poder, a maior força e vai conquistar também o coração desta bela senhora. Não é verdade, meus irmãos? E aí, o que acontece? Pô, quem diria que comer litros e litros e quilos de comida poderia fazer mal pro ser humano, né? Quem diria? O pai aí, que é uma versão do Donald Trump, é uma versão do Donald Trump meio obesa, desculpa, cara, me lembrou muito ele. O que acontece? Ele vai parar no hospital, né? Acaba realizando uma operação ali, vai saber o que foi feito nesse senhor. Aí também tem uma parte nojenta pra caramba, que a mulher vai cumprimentar o amigo dele, cai só um suor do sovaco dela, bem na boca do cara. Sokat hallottam az arcelvtársnő. E o cara ainda lambe o negócio, sabe? E chegou a voltar um pouquinho aqui o meu café da manhã. Aí, mano, pra completar, esse pai, ele casa, tá ligado? Com essa mulher. Só que no dia do casamento dele, o amigo dele pega a mulher, tá ligado? Pega a mulher dele, mano. O amigo dele pega a mulher dele no dia do casamento do nosso Donald Trump. From Hell, não é verdade? Já é From Hell, né? É o From Hell Master. Ele também parece um pouco, agora olhando pra carinha dele, parece um pouco o alemãozinho da Fantástica Fábrica de Chocolates do Tim Burton. Tô errado? Ou eu canetei? Aí tem uma parte muito bizarra que o filme volta pro passado e mostra a infância, então, desse pai, do menininho porco, do nosso Usain Bolt da obesidade. Cara, eles estão no treinamento, na escola de super obesos, que é uma parada meio fabril, assim, meio revolução industrial de ração, tá ligado? Eles fazem um pudim, colocam numa latrina pra todo mundo e ensinam, então, as crianças a comerem desenfreadamente, sem pensar no amanhã, usando seus braços como máquinas de colocar comida pra dentro. Olha que bizarrice, sabe? E aí eles começam a ter todo o coach e o pai ali, então, o nosso garotinho da Fantástica Fábrica de Chocolates, eles começam a ter uma conversa sobre competição e como ele quer que aquilo se torne um esporte olímpico e como ele tá se doando pra aquilo. E enquanto que ele vai falando, ele vai vomitando numa máquina que ele só vai mexendo assim, sabe? Pra máquina levar esse vômito dele pra algum lugar, sabe? Talvez não seja nem interessante saber. Aí, mano, esse casal, então, eles engravidam. E a recomendação médica, então, é que esta mulher que participa, então, desse tipo de competição pare de fazer isso, né? E ela, inclusive, era a representante, olha que maluco, né? Será que ela era da Adidas? Né? Será que a Adidas patrocinou? Será que é o Tigrinho que tá patrocinando a nossa irmã? Não. É a Fábrica de Enlatados, gente. Olha que legal. A Fábrica de Enlatados patrocina a nossa irmã aí. Como ela é uma competidora, né? Ela não quer parar, mas ela está grávida, ela precisa parar, porque o bebê não consegue digerir quilos e quilos de comida como ela estava acostumada a fazer, né? E aí o médico fala que ela até poderia participar, então, de uma dessas competições, mas que poderia ser apenas com vegetais, né? Que são de fácil absorção. E aqui eu deixo um adendo, porque eu vi esse filme em húngaro com legendas em inglês. Então algumas coisas aqui, no meio desse surrealismo, eu tive que supor. Tá? Eu tive que, tentar pegar, entender, mas é basicamente isso, minha gente, vem comigo que vocês vão entender. Aí, mano, eles passam por um momento, então, muito romântico, assim, estão tendo uns encontros, né, olha que legal, estão aproveitando essa fase bela da vida, né, eles acabam, então, sendo chamados pra um navio, em que meio que tem um chefe de estado ali, uma coisa do gênero, e eles vão ter que comer numa estrela comunista, é isso, cara? Sei lá se é, chamem o Jonas Manuel pra explicar pra eles. Eles vão comendo numa estrela, mano, 45 quilos de caviar. Tá ligado? Eles estão ali como se fosse uma atração realmente dessas pessoas, né? Comendo 45 quilos de caviar, né? Bota mais 15 quilinhos é o meu peso em caviar, bicho.
Não é mesmo? E aí eles vão comendo ali esses quilos e quilos de caviar, até então a mulher do casal passar mal. E aí eles têm toda uma conversa sobre qual vai ser o destino deles, né? Se ela deveria parar, se não deveria. E a gente já entende ali que o pai, então, né, o garotinho da Fantástica Fábrica, ele quer muito mais que ela continue, que eles continuem do que ela. Ela tá mais pensando na criança e ele só tem essa gana por poder. Da mesma forma que o avô dele tinha, né, pelo... Vocês já entenderam. Aí, mano, a criança nasce. Então o neto desta linda história. Olha, um conto. Que belo conto, não é mesmo? Um continho de conforto. E aí o filho que nasce é esse garotinho aqui. Olha que belo. Tá um pouco anêmico, talvez, né? A pele um pouquinho branca demais. Eu entendo, irmão. A gente não pega muito sol ali, né? É compreensível. Mas olha a diferença do pai dele. Olha como está. Olha como está o pai, gente. Pro filhinho. Tem uma coisa ali que não bate, né? Pô, meu pai é obeso, então eu não vou ser obeso. Já foi para um lado totalmente o contrário. Inclusive ele e o pai foram deixados pela mãe. A mãe não aguentou a barra e foi embora, largou o filho ali, né? Coitado desse garoto, não é mesmo? E o pai, então, nesse estado que vocês estão vendo aí, o nosso Jabba the Hutt from Hell, ele fica nessa casa que tem um desenho de uma ilha na parede. Só por si só eu já achei isso muito bizarro. Nesse formato de puff que ele tem, não é mesmo? Nesse formato de pão derretido, com as paredes cheias de caixas de chocolate, que o filho, inclusive, vai no mercado diariamente para comprar quilos e quilos desse chocolate e colocar na boquinha do pai. O pai, que não está nem desembalando o chocolate, ele falou que ele come 145 bases de chocolate com o papel alumínio, porque ele fala que o papel alumínio ajuda a descer liso. Látod? Aztán jót is. O nosso Paul from Hell. É isso, gurizada, né? Vocês estão achando que filmezinho de conforto é brincadeira? Não é não. Inclusive, cara, o garoto, o neto, então, dessa história, ele meio que deu pra entender que vive numa jaula, né? Ou então tem uma jaula ali na casa em que tem uns gatos, né? E esses gatos, meus irmãos e minhas irmãs, eles estão ficando obesos, porque o senhor, como ele não consegue engordar o filho, ele começa a engordar os gatos, tá ligado? Para os gatos, então, serem super obesos. E esse senhor, o Paul from Hell, agora também, né, que antes era o mesmo garotinho da fábrica de chocolates, mas agora ele deu a evolução dele aí, né? Ele fica assistindo fitas, né, da mulher antigamente competindo, dele competindo e lembrando dos tempos áureos em que ele conseguia comer tudo aquilo de comida participando desse campeonato. Ó o campeonatinho, que legal. E é interséries, né, gente? E... pelo amor de Deus, velho. Aí, então, esse garoto, neto, ele, como eu falei no início do filme, ele tem o desejo de... ele é um taxidermista, né? Basicamente, lembra do Norman Bates? Fazia uns animais empalhados lá. Então é isso, gente. Ele faz animais empalhados, mas ele recebe um pedido meio inusitado, que a gente vai descobrir só no final do filme, mas eu já vou falar aqui pra vocês, gente, que é basicamente um feto. Ele pede pra empalhar um feto, um cliente dele ali. E isso não é nem o mais bizarro, talvez, que acontece nesta história deste neto. Mas talvez o mais bizarro vem agora, que chega um momento, então, que ele, né, quer romper com o pai, não vai mais viver nessa relação tóxica com o Paul from Hell, e ele larga tudo em casa e deixa o pai sozinho. Só que vocês acham que este senhor, pesando meia tonelada, vai conseguir se alimentar e fazer suas necessidades sozinho? É claro que não, minhas irmãs. Então sabe o que acontece? Este senhor acaba morrendo. Um dia, o taxidermista, né, o neto, chega em casa, está o senhor no chão com um buraco gigante na barriga, que foi feito pelos gatos, que comeram aquele senhor, porque estavam com fome. E o filme termina, então, com a concretização daquilo que eu falei no início, que é a vontade de viver para sempre, a vontade da imortalidade, né? Porque o taxidermista, o neto, ele faz, numa cena meio Crimes do Futuro, do Cronenberg, uma autocirurgia nele mesmo, onde ele tira todos os órgãos de si, corta a sua cabeça, os seus membros, e faz uma espécie de estátua de si mesmo, né, que é exposta no final do filme por aquele senhor lá que comprou a bolinha do feto. Ele expõe e assim, de certa forma, ele vai viver para sempre, né? É uma arte ali. Tá ligado? Archaic.
videozinho de hoje, videozinho de conforto. Espero que você tenha gostado. E antes, eu tenho um recadinho aqui pra você que ficou até o final do vídeo, gosta muito dos meus vídeos aqui. Gente, primeiramente, se você quiser ajudar muito o canal, torne-se membro. Os membros do canal têm acesso a vídeos exclusivos, vídeos antecipados. Nós também temos um grupo no Telegram. Todos os meses a gente assiste um filme junto no Discord, na Watch Party. Então eu vou deixar um link no comentário fixado e também na descrição. Se você quiser me ajudar, é R$ 7,99 por mês e você pode cancelar a qualquer momento. E o segundo recado é sobre a nossa live especial de Halloween. Se você acompanha as lives aqui do canal, que acontecem todo domingo e terça às 19 horas, já deve estar sabendo que dia 31 é uma sexta-feira, às 19 horas, aqui no YouTube, eu vou fazer uma live especial de Halloween, em que vão acontecer muitas coisas. Vai ser uma live cheia de eventos diferentes, né, de conforto, como a gente gosta de falar aqui. Também tá rolando um concurso de fantasia, um concurso cultural, que você pode enviar sua fantasia pro e-mail que tá aparecendo aqui embaixo, ou então na descrição, e o primeiro colocado vai ganhar um prêmio, vai ter um brinde que eu vou enviar para sua casa se você ganhar. Eu vou levar em consideração a criatividade, o teu empenho e se tu fez a fantasia para o evento. Não vai ser só isso que vai fazer você ganhar ou não, pode enviar uma fantasia que você já tenha feito, mas com certeza vai ser algo que eu vou levar em consideração. Se você quiser participar, bora minha gente, tem ainda uns 10 dias aí, vamos lá, vamos participar. É isso aí. Um beijo, minha irmã e meu irmão, tamo junto.